Olá pessoal, esse é o Desce Talk, eu sou o Will e a gente vai falar hoje sobre direito empresarial. Então o assunto hoje é a Lei Geral de Proteção de Dados voltado aí para o direito empresarial e nós estamos aqui com uma pessoa muito especial, o Dr. Pedro Toledo, uma pessoa especializada tanto na LGPD como em direito empresarial. Dr. Pedro, muito bem-vindo, obrigado pela presença. Eu que agradeço imensamente essa oportunidade de estar aqui, E você já falou algumas coisas que me chamaram a atenção, A questão da segurança, Acho que esse é o grande desafio, eu diria até para os próximos anos, Que Sim. Nós estamos navegando muitas vezes em águas turbulentas, Um cenário global muito desfavorável para a normalidade, Você está falando de guerra, falando de pós-eleição, você está falando de mercado financeiro, tudo está muito assim ainda efervescente. Você olhar do ponto de vista de segurança, isso também é preocupante por conta dessa instabilidade, Me diz aí, doutor, faz quanto tempo que você trabalha com direito empresarial? Já faz alguns anos, não parece porque não tenho cabelo branco, Mas é o Grecinho, Grecinho 2000. Eu não vou denunciar a minha idade, Mas eu posso dizer que eu estou aí na luta já faz mais de 10 anos, Atendendo bastante, principalmente as empresas, Sim. E junto com elas passando por esses desafios, que são as adequações, Sim. A cada mês, a cada dia sai um decreto, uma medida provisória, E todos vão procurar o jurídico para dar alguma solução em coisas que às vezes nem foi testado por decisões judiciais. Então a gente tem que, muitas vezes o próprio advogado ele acaba engatinhando, Que a gente vai dissecar a lei. Sim. E muitas vezes a lei, como vocês sabem, é uma interpretação dúbia, Porque é uma questão de interpretação. Interpretação dúbia, viu? É um vocabulário diferenciado, gente? Assim como tecnologia, não, imagina. Assim como tecnologia também você tem os jargões, Você tem as formas de você comunicar. A minha ideia é tentar evitar ao máximo. Sim, vamos fazer tá combinar aqui. Se eu começar a falar algum jargão, pode parar. Dúbio já é algo que é dúbio. Advogado, a gente tenta não falar o juridiquês, Mas uma hora, até pela liturgia que a gente acaba vivenciando, acaba escapando, A pessoa quando ela entra, a não ser que seja filho de advogado, que já tenha contato, quando a pessoa entra, ela não tem essa percepção, essa forma de falar. 5 anos, é 5 anos o direito, não é isso? Isso. Então, 5 anos depois a pessoa está ali, falando, é o código, Você vai para uma festa, latim, você vai com uma roupa, o teu traje vai de acordo com o ambiente onde você está. Sim. Então é por isso que tem certos vícios, da profissão, mas quando a gente está fora da nossa festa, nosso bailinho de advogados, a gente tem a obrigação de falar a língua do cliente, das pessoas, Porque, do contrário, provavelmente a pessoa deve estar até te enrolando, porque advogado que fala latim com o cliente já fica com o pé atrás. Ele tem a obrigação de passar o que ele sabe e você tem que entender. E se não entender, tem que perguntar. É verdade. Tem que acabar um pouco com essa cultura. De repente o cara tá me xingando em latim. Tô com vergonha de perguntar, Exatamente. Quando você fala, dependendo do cliente, a gente fala muito com os diretores, presidente de empresa. Então, muitas vezes a pessoa não tem conhecimento dos jargões e tudo mais. Conhece tecnologia, conhece alguma coisa de processo, mas o cara não conhece exatamente do que, Se você for falar no jargão mais técnico, ele não conhece. E é muito interessante quando você começa a falar a língua do cara, comunicar na língua dele, você percebe que o feedback é outro, a absorção é outra, é muito bacana isso, Inclusive, tem uma história, que o próprio Pinheiro Neto, o pai, ele falava, claro que vou sentenciar... Quem que é o Pinheiro Neto? Porque, um dos maiores advogados do Brasil, Bacana. E qual que era a lição que ele passava para os seus subordinados? Olha, quando eu tô como é que eu vou saber se um contrato está bom ou não? Eu chamo, por exemplo, a copeira, lembrando que isso daí não é nenhum teor discriminatório, Mas sim no sentido da pessoa que é leiga no assunto jurídico. Então pode ser copeira, pode ser estagiário, ou um técnico, que não tem conhecimento. Um analista, mas ele passa o contrato para essa pessoa. Se essa pessoa pegar o contrato e falar, olha, tá difícil, doutor? Eu não entendi. Ele passava para o advogado e falava assim, agora você vai bater de novo o contrato, reescrever até o leigo entender.
Sim. Então, dentro desse princípio hoje, é a linguagem. Nós estamos falando hoje de comunicação, nós estamos aqui num ambiente de comunicação. Perfeito. Então, é mais do que dever do advogado se adaptar a essa realidade. Nós não vivemos num templo, né? Que a gente chama de gabinete. Acabou essa história do advogado que não se comunica bem com o cliente. Existia uma lei antes da LGPD, na verdade uma série de leis falando sobre isso, né, sobre proteção de dados e tudo mais. O que a LGPD veio trazer a mais em detrimento das outras leis? Então você já tinha algumas leis que falavam sobre isso, sobre sigilo de informação. Por que se fala tanto da LGPD em detrimento das outras leis? Por que não falou tanto do Marco Civil da Internet, Carolina Dickmann, que o pessoal chama de Lei Carolina Dickmann? Né? Qual que é a diferença maior aí, assim? Vem de uma situação de que a LGPD ela é um movimento orgânico, social. Ela veio no seio da sociedade de uma forma espontânea. Não foi só uma questão legislativa. Certo. Existia uma demanda latente, né? As pessoas começaram a sentir isso. Por exemplo, as pessoas começavam a receber ligações impertinentes por diversas vezes, por diversas empresas. De onde que você pegou esses meus dados? Sim. E aí ficava se sabendo, né, de situações em que você preenchia algum cadastro, não sei aonde, em que local, né? E essa pessoa simplesmente pegava essas informações e vendia, né? Então, isso daí é um típico caso de vazamento de informações. Então, assim como o Código do Consumidor também, em 1988, né, adveio de uma demanda da sociedade. Quando uma situação afeta todo mundo, eu acho que espontaneamente as pessoas vão tentando se prevenir, vão tentando se precaver. E eu acho que é uma das obrigações até do poder público olhar para isso. Vamos criar leis, vamos criar ali protocolos para tratar isso aqui, porque não pode ser de qualquer jeito. E você falou uma palavra que eu achei legal, né? Que não é uma questão que é individual, é uma questão que vai até além. A gente fala no direito uma palavra que vai além do coletivo. Sim. É um direito difuso, é um jargão jurídico, né? Mas eu vou explicar. Nós tivemos aí, academicamente, a gente fala que o direito é dividido em diversos movimentos históricos, de dimensões. A gente começa com um grande movimento que é pós-Revolução Industrial, onde os movimentos dos direitos individuais. É quando a pessoa fala, eu não quero o Estado intervindo na minha vida privada. Então foi construído códigos, Código Civil Napoleônico, por exemplo, é um grande exemplo onde tutela a liberdade individual. Só que aí começou a surgir com as forças, né, movimentos de esquerda, começaram a criar, né, as leis sindicais, que são os direitos coletivos. E a gente começa a passar a ver o direito não somente do ponto de vista individual, mas do ponto de vista coletivo. Bacana. Aí ficou esse movimento, né, até mais ou menos recente, que começaram a entrar os direitos difusos. O que são os direitos difusos que nós estamos falando? É aquilo que atinge não somente o coletivo, como o ambiente em si. Então tem as leis ambientais. E agora, sem dúvida alguma, eu até diria que seria um quarto movimento hoje, que são as leis de proteção de dados, que vai até além desses difusos. Eu diria que são direitos intangíveis, porque estão associados com a nossa imagem, com nossos dados. Eu não sei como é que vai ser o mundo daqui a 50 anos, mas eu tenho a impressão, né, que vai ser um pouco... vão ter pessoas estão falando até que as pessoas vão ter avatares, né? Então eu não estou falando mais, estou falando do meu avatar que vai estar lá. Então até que ponto, né, vai ser tutelável isso? Tutelável significa na qual o Estado dá importância, que tem interesse jurídico. Certo. Aquilo que não é tutelável não tem interesse jurídico, está na esfera da moral, né? A moral não precisa de lei para você ter um padrão de conduta ética. Você trabalha muito com empresa, né? E a gente sabe que, você tinha falado que quando a empresa começa a crescer, ela vai precisar de falar muito com duas pessoas. Fala dessa história pra gente. Eu estava até brincando, né? Que o empresário, quando ele começa a crescer, e quando você entra nesse mar turbulento que se chama mercado, não adianta ter só uma visão do meu negócio, né?
Você vai ter que ter amigos, né? Sim. E amigos não é necessariamente aquele teu amigo da escola. Sim. Eu estou falando do advogado e do contador. É mesmo? Eles são teus melhores amigos nessa jornada. Sim, sim. Né? Bom, eu não preciso nem passar exemplos, né? As lojas americanas teve um grande problema com relação à contabilidade, e eu diria mais, logo, eventualmente, até uma questão de má orientação jurídica, né? Que não conversou Sim. em algum momento lá. Trabalho muito com fraude, né? E aí você vê, geralmente quando acontece isso, 2 departamentos batem cabeça, né? 2 áreas batem cabeça, que é exatamente essa, é a área jurídica e a área contábil. Alguém, né, no popular ali, alguém comeu bola ou aconteceu algum problema, né, numa dessas 2 áreas ou nas duas, né, que proporcionou essa lacuna. Obviamente, né, você tem processos que empresas grandes fazem que empresas pequenas elas não têm, ou não têm acesso, ou eles não têm, né, a cultura de fazer. Mas imagina, com os controles que tem, já acontece isso. Quais são os riscos, por exemplo, para uma empresa pequena, desse tipo por exemplo, de fraude financeira? Você falou uma palavra aí que chamou muita atenção, né? A questão da cultura, né? Sim. Cultura empresarial. Já começa, o microempreendedor, muitas vezes, sabe que o negócio dele é até familiar. Sim. Então, ele vê esses acontecimentos, às vezes não liga o botão. Fala, não, isso daí só acontece com grandes conglomerados. Comigo nunca vai acontecer. Sim. Né? Então, aí tá a cultura de que a pessoa tem uma visão do negócio, mas não sem observar esses perigos, né, que a pessoa está sujeita. Sim, vou dar um exemplo. Você está lá no teu e-mail, de repente, aquela empresa prestadora de serviços Sim. lhe manda um boleto por e-mail. Tá lá o timbre, tudo bonitinho. Você vai lá, você paga o boleto. Mas depois a mesma empresa fala, olha, esse mês você não pagou. Aí você vai analisar aquele boleto que você havia pago. Sim. Né? Ele era um boleto falso. Mas aí o que aconteceu? Como é que a pessoa chegou em você? Como é que ela sabia teu e-mail, seus dados, que você consumia esse tipo de serviço? Sim, né? Como é que chegou? Em algum momento houve uma falha de informação na sua empresa, seja ela pequena, média ou grande. A pessoa um pouco mais leiga vai falar assim, coitado, né? Agora vai ter que arcar com esse prejuízo. Não! Se não fosse a LGPD, essa questão poderia ser resolvida apenas com a Código do Consumidor. Claro que tem interpretações diferentes, né? Mas a pessoa pode falar assim, olha, pela teoria da aparência, né, você é responsável pelo teu negócio, você responde independentemente de culpa. Certo. E agora com a LGPD vai mais além. Se houve vazamento de dados, provavelmente aconteceu isso dentro da sua empresa. Foi interno. Por quê? Foi algum colaborador, alguém teve contato com essas informações para chegar lá. Peraí, é isso, independente de culpa, Pedro? Como é que funciona isso aí? Porque assim, uma coisa, eu tenho responsabilidade, a culpa foi minha, né? Então, ok, bacana, vamos responder por isso. Agora, independente de se eu sou culpado ou não, eu vou responder. Como é que é isso? Will, a culpa foi minha, porque eu como advogado, como eu falei desde o início, é minha obrigação deixar claro, né? Uhum. Mas é fácil nós chegarmos a esse entendimento, né? O que significa independentemente de culpa? Já vou chegar lá. É ver que eu explicar por exemplos, fica muito mais fácil, né? E o que é isso? Se chama responsabilidade objetiva, tá? Eu vou dar um exemplo, guardadas as devidas proporções, né? Quem é do jurídico pode até criticar esse exemplo, mas para quem é leigo fica fácil de entender. Bacana. Você está na tua casa, por exemplo, né? E vai um visitante, sem querer derruba um vaso e cai na cabeça de uma pessoa na rua. Certo. Quem que vai responder pela morte, né? Ou pela indenização civil, né? Dessa pessoa que foi lesada? É o visitante? Não. É você. É o dono do apartamento. É o dono do apartamento, o proprietário do apartamento. Agora, vamos passar isso para questões da empresa. Certo. A empresa, quando ela assume um negócio, existe um risco inerente do negócio. Ela está capitalizando em cima disso. Com certeza. Ela que faça uma provisão
né, Certo. no seu faturamento, já antevendo esse risco. Por quê? Porque judicialmente o consumidor poderá demandar a empresa se existir elementos que comprove que a empresa, né, deverá responder independentemente de culpa. Então, o judiciário, alguns juízes, né, como falei, tem decisão para todo lado, mas muitos que são mais pró-consumidores vão nessa linha da responsabilidade objetiva. Para o juiz não importa se o banco agiu ou não, se foi culpa dos estelionatários ou não. Né? Você deverá ressarcir e indenizar o seu cliente pelos prejuízos que ele sofreu. Né? Mais uma vez, faço uma vírgula, existe jurisprudências, né, hoje que são divididas. Decisões judiciais reiteradas, principalmente aquelas recorrentes. Principalmente aquelas que foram testadas pelos tribunais superiores. Mas então, a gente estava falando sobre isso, né? Sobre decisões, né, que não estão na lei, mas eles são. Existe um consenso, né? Existe assim uma similaridade nas decisões. Eu sei que existem situações, aberrações jurídicas no Brasil, mas eu prefiro pensar que o mundo ideal, vamos falar do mundo ideal. E o mundo dever ser. A decisão judicial tem que estar lastreada em lei. A lei, às vezes, ela pode, como ela é abstrata para todo mundo, né, pode ter algum tipo de lacuna ou uma interpretação que cabe alguns entendimentos. Aí que entra o judiciário. O judiciário, né, que é uma instituição séria, nós confiamos no judiciário, senão eu não estaria advogando. Se eu falar que eu não confio no judiciário, é melhor fazer uma outra coisa, né? Certo. O judiciário tem essa vantagem de garantir uma segurança jurídica. E assim, objetivamente, no caso do boleto, eu emito boletos para os meus clientes regularmente e em um determinado momento, né, alguém fala assim, olha, eu já paguei esse boleto aqui. Minha opinião legal é que, nesse caso, ele tem que mostrar que houve algum indício de fraude, né, vazamento de dados, e aí quem tem que provar que atendeu a LGPD não é o consumidor que tem que demonstrar que houve vazamento de informações, é a empresa que vai ter que provar o contrário. Eu acho muito interessante porque isso dá base para fraude. A gente falando de banco, eu já vi muitas situações onde a pessoa mesmo gerou o boleto falso. Aí, essa pilantragem é o seguinte, aí no próprio Código do Consumidor fala, não responderá o fornecedor se comprovar, mas aí que tem que provar é a empresa. Culpa exclusiva do consumidor. Até que ponto, né, esse tipo de informação ela chega para o advogado também? O advogado também é participante dessas histórias aí, Pedro. Você acha que o advogado não saca que aquilo ali pode ser uma fraude? Vai desenvolver o que a gente fala, né? Que é o contraditório. O que é o contraditório? Algo tão em falta hoje na sociedade, né? É ouvir dos dois lados. Deixa eu ouvir esse lado, seus fundamentos. Deixa eu ouvir o outro lado e seus fundamentos. E as duas produzindo provas. Se existe aqui, por exemplo, algum documento falso, a parte contrária poderá. Tem vários mecanismos, né? Você pode alegar que a prova é falsa. Até perícia, você pode chamar no processo, chamar um engenheiro lá, alguma coisa, vai ver que aquele documento, né, tem algum tipo de falsidade material ou ideológico. Né? Tem algum processo que não tem perito? Tem. Juizado das pequenas causas, por exemplo, né, não tem perícia, porque são causas que são menos complexas. O juiz ele vai sempre verificar os dois lados. E aí a sentença não é nada mais do que uma grande síntese. Né? Falando de uma linguagem bem tranquila, ele vai escolher um dos lados. Né? Mas foi injusto a decisão. É por isso que existe recurso. Né? Aí você vai recorrer e vai atacar a sentença. Então, é por isso que, de alguma forma, o sistema funciona, né? Mas o sistema, você acha que o sistema ele prioriza mais as empresas ou ele prioriza mais o empregado? Essa coisa de que, o juiz é pró-funcionário, o juiz é pró-consumidor. Esse movimento, talvez, né, antes de eu entrar na área de advocacia, pode ter existido. Eu também não estava lá para da opinião contrária. Mas aqui, hoje, esses meninos que entraram hoje no concurso público, esses novos juízes que eu vejo muitas vezes, que eu me deparo, são pessoas extremamente técnicas.
Então, eles julgam conforme as provas. Certo. Pode ser que na convicção interna dele, né, ele até tenha Uma tendência. Né? uma tendência, né, porque isso faz parte do ser humano, ninguém é isento. Sim. Né? Aí entra outras discussões. Mas o juiz, quando ele está julgando, ele tem que embasar em cima de prova. Falando de proteção de dados, a gente tem alguns grandes exemplos aí, né, de vazamentos, de comprometimento de empresa, né, e pouco se olha aqui para as empresas que têm um porte menor, né? O que você acha, na sua opinião, quais são assim os fundamentos que a empresa tem que ter, juridicamente falando, para tentar proteger-se ali, né, com relação ali a própria, se adequar à LGPD ou mesmo proteger os seus dados, mesmo suas informações ali de... eu acho que a empresa tem que ter três passos para atingir essa questão. Certo. Claro que para a pequena empresa, como eu já até antecipei, o procedimento ele é menos complexo, a lei simplifica um pouco mais. Sim. O que não pode é o pequeno empresário achar que isso acontece com grandes conglomerados, com ele pode acontecer. Né? Então, o primeiro passo é ele procurar alguém que da área técnica, né, que possa implementar as seguranças de seus dados. Certo. E isso tem que casar também com toda a parte jurídica. Tem que ter um diálogo entre essas duas áreas, alguém da área técnica e o segundo passo, alguém da área jurídica. E aí, o terceiro passo, né, essas duas pessoas, né, vão lá conversar com o empresário e entender a realidade da empresa, porque muitas vezes uma empresa, né, na consultoria a gente sabe que cada uma tem a sua peculiaridade e não é só a sua atividade econômica, é também as circunstâncias que envolvem a dinâmica do dia a dia da empresa, como é que funciona, é uma empresa familiar, é uma empresa um pouco com uma má gestão, que tem auditoria ou não. Então, aí você vai ter esses pontos de escutas que vão falar como que chega a informação nessas empresas. Sim. E aí essas pessoas vão trabalhar para, por exemplo, vamos pegar qualquer empresa, eu acho que vai ter esses três agentes que vão ter contato com as suas informações. São elas, teu próprio cliente, os seus prestadores de serviço dentro da sua empresa e seus funcionários. Uma das penalidades é a própria empresa dar publicidade do vazamento dos dados. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que avisar o seu cliente que os dados foram vazados. Então, assim, imagina, para muitas empresas o cara fala assim, eu prefiro pagar multa. Por quê? Porque nesse caso, ele acaba com o negócio dele. Porque a gente estava conversando em um outro podcast aqui, falando, cara, o que você vende hoje? O que o pequeno, médio empresário vende no Brasil? Ele vende confiança. A empresa vende confiança, cara. Você vai para o cara e fala assim, então, houve um vazamento dos seus dados da minha empresa. Imagina você como consumidor. Primeira coisa que você vai falar, cara, como? Como vazou isso? Imagina você tem uma empresa, um negócio, você tem lá uma carteira de, sei lá, de 50 clientes e você tem que dar publicidade falando, olha só, vazaram informações. Foi o que aconteceu com o Facebook. O Facebook teve que ir a público falar, olha só, houve um vazamento de dados, etc. Troquem suas senhas. Até você se adequar, né, até você ter uma consciência, porque ela pode vir de duas formas, né? A transformação ela vem de duas formas. Ou pela necessidade mesmo, o entendimento da necessidade, ou pelo dano que essa necessidade causou na empresa. Então eu vou me adequar porque senão eu vou tomar uma multa. Então esse é um dos casos. Outro caso que é o mais raro é assim, estou tratando com informação, eu preciso proteger esse negócio aqui. O que acontece muitas vezes é que a pessoa coloca, por exemplo, num grande cloud da vida, um Amazon, por exemplo, um Azure, né, uma empresa grande, e acha que a empresa é responsável pela segurança da informação, pela segurança dos dados, e não é. Se você olhar o contrato ali, qual que é a responsabilidade principal do provedor de cloud? Ele é manter a estrutura no ar funcionando. Agora, houve um vazamento de informação, basicamente, obviamente tem casos e casos, mas basicamente o problema é seu. O problema é da empresa que contratou o serviço. A ideia é assim, você ter esse entendimento dessa necessidade de quanto é importante você proteger os dados. Eu diria até mais, às vezes até mesmo órgãos públicos. Nós tivemos aí informações de ataques, né? Então, assim, é uma cultura não apenas do mercado privado, né? Mas também da gestão pública. Então, é um interesse de todos. Fazer essa adequação. Mais do que a responsabilidade do empresário, mas e o funcionário? Como despertar esse senso de responsabilidade? Treinamento e ciência, porque não basta colocar lá uma circular na empresa
ó, todo mundo aqui tem que proteger os dados, né? A parte jurídica aí tem que exigir isso do seu advogado também. Sim. Que não esgote a sua atuação apenas na elaboração de um termo, de um contrato, mas sim o ajude sim. A você executar e gerir. Às vezes a pessoa não é má fé, a pessoa fez mau uso dos dados por desconhecimento e ignorância. Sim. E aí não adianta você chegar para ele e falar assim, ah, mas você é culpado por dar uma justa causa. Sim. Porque aí isso vai levar para o judiciário e aí a gente vai discutir. Vai ser parte do ponto controvertido que nós conversamos, né? Que as duas partes vão dialogar no processo. Sim. E uma vai ter que provar que deu a ciência, deu o treinamento. Não adianta nada você falar assim, não pode fazer, ou você precisa fazer se você não dá condição. É que tem muita gente aí que às vezes fala, ah, doutor, me manda aí um modelinho aí pra gente... Dar aquela customizada. Não, mas aí se eu pego na internet lá, já tem lá um modelinho pronto, eu já coloco no meu contrato, né? Sim. Você vai navegar em águas turbulentas. Sim, né? Você não está atendendo, é muito claro que você não está atendendo a lei só porque você colocou no teu contrato. Daí por que o jurídico tem que ter um diálogo com a área que faz a segurança dos dados em si. Muitas vezes uma cláusula que é colocada dentro do contrato facilita muito os controles a serem implementados. Então, por exemplo, eu vou colocar na prática, vamos falar de controle de pendrive, porque o camarada vai lá, tá um computador do cara, o cara espetou, baixou o negócio e pronto. Você tem dois problemas ali. Primeiro é o controle do dispositivo em si e o segundo, os compliances, né, as obrigações legais. Ou seja, eu posso ter, né, o controle colocado ali, implementado na empresa, mas de repente o cara vai falar o seguinte, cara, eu preciso disso aqui. Isso aqui é necessário para eu desenvolver o trabalho. Como eu consigo minimizar isso aqui? Colocando identificações. E eu vou colocar uma cláusula no contrato. Olha, você não pode pegar esse pendrive, por exemplo, ou essa informação e tirar do espaço físico. Exatamente. Ou eu não posso mandar isso aqui por e-mail. Por quê? Caso haja algum tipo de vazamento, algum problema com esses dados, eu posso, em última instância, posso falar, olha, eu avisei, eu tenho controle. E não esquece, a responsabilidade sempre vai ser objetiva. Sim. Não adianta você chegar para aquele cliente que teve seus dados vazados e falar, não, mas aí a culpa foi do funcionário aqui que não viu, né? Foi meu fornecedor, você vai responder. O cliente vai falar para você, eu não quero saber. Eu quero saber o seguinte, quem que vai pagar o meu prejuízo? E lembrando que o próprio cliente também, né, tem que criar mecanismos para as alterações de dados do próprio cliente, Sim. que poderá ali solicitar para remover algum conteúdo ou alterar esse conteúdo, e você tem que ter mecanismos também para fazer essa alteração de forma imediata a partir da sua requisição. Da comunicação. No começo, não sei se você já ouviu falar, eu ouvi falar de uma empresa, né, que o funcionário foi lá e fraudou a empresa. E aí, o funcionário esperto que ele falou assim, eu solicito a exclusão dos meus dados da empresa. Porque de acordo com a LGPD, você não pode ter dado meu aqui. Aí só que existe uma cláusula dentro da LGPD que fala assim, não, mas eu posso ter essas informações armazenadas contra a vontade da pessoa, desde que haja, por exemplo, a necessidade contratual, uma necessidade de compliance, né? Alguma legislação superior que faça eu reter esses dados do cara. E outra, quando há investigação criminal. Então, assim, existiu uma investigação nele, ele falou, cara, negativo. E o advogado do cara, não, mas eu exijo porque a LGPD falou, não, peraí, tem uma investigação criminal nesse caso, né, vai além da lei, tinha contrato, e contrato às vezes também pode fazer lei entre as partes. Vai falar, mas isso daí já está na lei. É o que eu falo, pessoal, ser redundante na esfera jurídica não tem problema algum. É melhor pecar pelo excesso do que pela falta, né? No contrário, exatamente. Então, assim, doutor, o que você está falando para mim, assim, a lei é nova, né? Ela tem uma série de interpretações, como toda lei tem. Então, quer dizer que agora não tem o que fazer, é isso. A gente estamos no mar, estamos num mato sem cachorro. Não é aquela história do tá na chuva é para se molhar. Tá? Eu acho que é aquela questão, antes todo mundo entra em pânico, né? Nossa, o que eu vou fazer? Eu acho que nós temos que analisar primeiramente que a lei em si, ela está engatinhando, né? Então, naturalmente, interpretações vão surgir, mas já existem, né, as soluções que você pode adotar na sua empresa, e às vezes não são tão complexas quanto parece que nós estamos comentando aqui. São questões, pequenas prevenções que já garantem, né, uma segurança ao seu negócio, né, sem que isso gere
um custo na sua empresa. Ora, óbvio que riscos sempre vão existir, mas acho que já é um primeiro passo. A preocupação já é um primeiro passo. Sim, né? sim. A busca da informação já é um primeiro passo. É aquela história, né? O sucesso e o fracasso estão nos detalhes, né? Então, você entender que você precisa, né, proteger os seus dados, proteger as informações da empresa, é o primeiro passo. Mas você, a partir desse entendimento, você vai começar a gerar ações objetivas para isso. Então, você tem ali níveis de proteção, né, que vão ajudando a empresa a minimizar os riscos, né, de exposição dos dados. Isso, independente, né, da lei, eu acho que devia ser algo que as pessoas entendam que faz parte do negócio. Quer você não queira, você está no mundo digital. As suas informações e os seus ativos, eles passam por meios ou eles estão armazenados em meios digitais. Faz parte do negócio. Quando o cara vai abrir, né, um CNPJ, ele fala assim, eu não vou pagar lá a junta comercial. Faz parte do negócio. Esse exemplo que você você passou, eu paga... achei muito feliz, né? Muito interessante, e passando isso para a empresa é exatamente isso que você está colocando. Sim, As soluções que estamos falando do microempresário, né? Sim. Elas são simples e são tão pouco custosas. Às vezes tem uma política de treinamento, ter um mecanismo no qual você consiga treinar para que não haja o vazamento, que identifique aquela pessoa que tomou conhecimento daquele dado, faça algum tipo de registro. Lógico que isso não vai garantir, não existe 100% garantido nada. Sim. Mas pelo menos você já deu um pequeno passo. Eu acho que assim, você entender a criticidade disso, né, a importância disso, é o primeiro passo. O segundo passo, eu acho que está em você disseminar essa informação dentro da empresa. O que acontece? Treinamento. O cara que está na ponta da linha, ele vai ter uma visão diferente de você. A tua visão, muitas vezes, como empresário, como empreendedor, é uma. Do operador ali é outra. Pode falar, olha, essa informação é importante e está indo para todo mundo. Você gerando isso, você já começa a gerar cultura. E como é que você gera cultura? Falando disso. E também, né? não só falando disso, como ter seus pontos de escuta na empresa. Porque muitos empresários, às vezes, têm aquela visão de, eu vou impor, a norma é assim. E não ouve as áreas. O trabalho do consultor, quando vai na empresa, antes dele chegar no empresário, ele vai ter uma conversa com os pontos de escutas. Perfeito. Que são em diversas áreas, para aí sim chegar num diagnóstico. O cara não ouve ninguém, o cara olha, ele interpreta, né, aquilo do jeito que ele quer. Exatamente. E ele impõe o controle. De cima para baixo. Geralmente o controle empurra o cara para fraude. Por quê? O cara fala, eu não consigo trabalhar assim. Então eu vou dar um jeitinho. Ou por algum dano por desconhecimento, né? Sim, ninguém ensinou ele a fazer de outra forma. Que nem, por exemplo, senha. Senha é uma coisa complicada. Por quê? Você fala assim, olha, a senha precisa ter uma complexidade. Para que a senha precisa ter uma complexidade? Para que seja difícil de adivinhar essa senha. E aí você fala assim, não, você precisa ter letras e números. Tá bom. Aí o cara coloca lá o nome dele, 1, 2, 3. Cara, ajudou alguma coisa? Não ajudou. Por quê? Se você colocar complexidade muito alta, o camarada não vai conseguir fazer. Ou ele vai fazer de uma forma que seja fácil para ele. Ou seja, você empurrou o cara para fazer um negócio, às vezes, pior. Então, você tem que tomar muito cuidado com isso. Eu falei, o controle efetivo é aquele que você escuta, né, os seus pares ali, ou os funcionários, e ali você vai, em conjunto, você vai tomar uma medida. O papel do consultor é avisar os riscos. Não é o consultor que vai decidir, que muitas vezes alguns empresários, né? Eu falo, eu sou consultor jurídico, né? Sim. Então eu sei, doutor, mas o que eu faço? Claro que eu tenho a obrigação de passar para você os dois cenários, né? Sim. Pra você entender as consequências de cada decisão. Sim. Até porque tem empresário que fala, doutor, eu quero errar. É mesmo? Eu só quero que você me explique os riscos. E tem empresário que tem medo de decidir. Né? Eu falo, o cara está na função errada, na verdade. Ele tem que entender que a decisão final é dele. Sim. E você tem a obrigação de passar os riscos a ele. Tanto eu na área jurídica, como você na área operacional. É uma necessidade cada vez mais presente, né? Quem já empreende há um tempo aí sabe que você precisa realmente, o que o Pedro falou de precisar de um bom advogado, né, e de um bom contador. É essencial, né, e vão te
te ajudar nesse E caminho. Hoje é um aí. operador de dados também, virou Exatamente. seu novo amigo também. É verdade, viu? é verdade. Além, vamos lá, então, são 3 pessoas essenciais. 4. Exatamente. Você precisa de um bom advogado, de um bom contador, uma empresa ou de uma pessoa que trabalhe muito bem com a produção de dados, além, né, da publicidade, além de fazer vídeos ali importantes ali. Exatamente, né? porque hoje em dia, na era da informação que nós estamos falando, o advertisement. se você não tem, né, alguém que cuide da sua imagem, né, não dá assim, eu sou bom em uma coisa, Como mas é que as eu não pessoas sou... vão saber? Como é que vai, né? Quem que sabe disso? Cara, para fechar, para concluir aqui, o que você diria pessoas que estão começando a empreender agora, ou que já tem um tempo de mercado, já tem um negócio maturado, né, com relação aí a esse novo desafio que é a Lei Geral de Proteção de Dados? O que você daria, qual que seria assim, um recado aí para esse público? Olha, eu posso resumir tudo numa única palavra, é a prevenção. Porque o preventivo, ele é menos custoso do que quando você tiver o problema. Porque o problema, ele vai gerar o quê? Custos judiciais, né? Vai ter que pagar honorários para a parte contrária, vai ter que pagar o prejuízo do seu cliente. Quando, na verdade, ser uma pessoa preventiva é justamente isso. Você trabalhou antes do problema. Eu posso saber tudo daquela minha atividade, né? Por exemplo, a área de, sei lá, de culinária, né? Mas eu vou ter que gerir funcionários, né? Então vai ter que ter algum tipo de gestão, né? Algum tipo de contrato. Contábil. Então, assim, não adianta o empresário atuar de uma forma sozinho. Ele tem que contar com parceiros, principalmente quando você está iniciando, né? E pedir ajuda. As relações de parceria, elas começam assim. Eu falo pelo advogado, né? Certo. Parceiro, mas a tua área também, né? Nós queremos... É muito bom quando as forças são unidas em busca de um resultado. E é muito legal a gente ter essa... Nós estamos no mercado privado, a gente gosta dessa coisa de conseguir, chegamos lá, deu certo, né? Porque mesmo. A gente vivencia essa alegria junto, né? Doutor Pedro, qual foi a maior gafe que você já cometeu assim? Pode falar. Não, pode falar, Pedro. Pedro, estamos aqui, não tem ninguém. Falando pra câmera, é só gente. Quem nunca, né? O que já aconteceu comigo, assim, em off, depois eu vou pedir pra vocês cortarem, né? Eu tava numa audiência, eu tava com shorts. Daqui pra cima, né? Certo. Mas agora... aconteceu? O que aconteceu? Não adianta correr pela tangente, não. Vamos falar de um amigo seu. Vamos falar do meu amigo. Vamos falar de um amigo seu. Um amigo seu, 1,90 m, mas é um amigo seu. É um amigo seu. O que aconteceu com esse amigo? Diz aí, o que você... Eu tenho um amigo. Qual foi assim, uma situação bom. mais jocosa, mas assim? você tá falando... Na sua carreira. Fala, eu sei que tem coisa boa aí. Não, já tive muitas situações onde chegam a ser engraçadas, né? Por exemplo, às vezes alguns clientes que não têm... Eu falo assim, tem que ter o maior respeito pelas pessoas, né? Que não conhecem os jargões, né? E aí, você não pode... Tem alguns momentos na vida que você não pode dar risada. Tava lá a juíza arguindo, né? E a pessoa chegou mais meretríssima, né? Então, não, mas eu achei a juíza foi extremamente polida. Chega aqui pra você falar, doutor, então, tô lá com o meu uso campeão, né? Você tem que, não pode rir nessas horas. Nunca chamem a juíza de meretríssima, pessoal, tá? Pedro, obrigado pela sua participação aí. Eu que agradeço imensamente essa oportunidade aí, legal. Né? Poxa, muito bom. Primeiro foi muito legal. A gente está entre amigos também, sim, né? Eu me senti muito à vontade aqui com... É mesmo? Que bom, que bom. Não, desculpa as brincadeiras aí, brincadeiras à parte, né? O Dr. Pedro é um profissional extremamente gabaritado, uma pessoa extremamente capaz e que está antenado no nosso mundo, né? Tem muitos advogados que estão ali, cara, muitas vezes presos no tempo, né? Então eles, né, outros advogados ali que são
do nosso círculo de amizades, ele tem, assim, tem muito a dizer e muito a contribuir, não somente com as empresas, mas com a sociedade também. Então, é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe com seus amigos, comente aí o que vocês acharam de tudo isso que a gente falou, né? Enfim, de toda a parte jurídica, como é que vocês se protegem, estão se protegendo aí com relação a vazamento de dados, proteção, geração de cultura. Muito obrigado, até mais, tchau, tchau.